Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Zacarias. É o Deutero Zacarias, nosso 10º encontro. Zacarias capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. É o empecilho para a libertação. Escutemos este texto do capítulo 10. Peçam a Javé as chuvas temporãs e tardias, pois Javé envia relâmpagos e chuva forte, dando a erva para cada um no seu campo. Pois os instrumentos de adivinhação dizem coisas vãs, e os videntes só enxergam mentiras. Contam sonhos fantásticos e dão consolo sem valor. Por isso o povo anda vagando, perdido, como ovelhas sem pastor. O novo Êxodo. Contra os pastores se inflama minha ira, e contra os bodes eu vou mandar o castigo. Javé dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e dela vai fazer o seu valente cavalo de guerra. Ele será o seu ponto de apoio, dela vem o gancho que prende a tenda e o arco de guerra. Dela virão os capitães juntos. Serão como soldados que na batalha pisam a lama das estradas. Lutarão, porque Javé está com eles. Mas aqueles que montam cavalos serão confundidos. Darei força à casa de Judá, darei vitória ao povo de José. Eu os reconduzirei, porque tenho compaixão deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou Javé, o Deus deles, e responderei favoravelmente. Os reis de Efraim serão como um herói, alegres de coração, como tocados pelo vinho. Seus filhos os verão e ficarão contentes, e o coração deles dançará de alegria em Javé. Com simples assobio, vou reuni-los de novo, pois eu já os resgatei, e eles serão tão numerosos como antes. Vou semeá-los entre as nações, e de longe eles se lembrarão de mim. Instruirão seus filhos que voltaram depois. Vou trazê-los de volta da terra do Egito, para juntá-los novamente da Assíria. Vou levá-los para a terra de Galaad e do Líbano, onde não haverá para eles lugar suficiente. Eles passarão pelo mar estreito, Javé ferirá as ondas do mar, e o leito do rio Nilo ficará seco. Então será derrubado o orgulho da Assíria e será afastado o cetro do Egito. Eu os tornarei heróis em Javé, e em nome dele marcharão. Oráculo de Javé. Este é o nosso capítulo 10 do profeta Zacarias. Empecilho para a libertação. Versículo 1. Peçam Javé as chuvas temporãs e tardias. Pois Javé envia relâmpagos e chuva forte, dando a erva para cada um no seu campo. Para que o povo possa ser libertado, precisa tomar uma posição de consciência. O povo quer dominar a natureza e prever os acontecimentos da história, recorrendo a ídolos, deuses e processos de adivinhação,
São processos totalmente contrários à fé em Javé, Deus. A perda do sentido de Deus e confiança, e a falta de confiança nele aliena o povo de Deus. A perda, então, vai fazer com que o profeta vá mostrar que Javé é o único Deus, que tudo governa, a natureza e a história. Não são os outros deuses, mas somente Javé. Versículo 2. Pois os instrumentos de adivinhação dizem coisas vãs. Os videntes só enxergam mentiras. Contam sonhos fantásticos e dão consolo sem valor. Por isso o povo anda vagando, perdido, como ovelhas sem pastor. Aqui retoma a imagem do pastor, do rebanho, a imagem do rebanho. Os falsos ídolos fazem o povo se perder. Os pastores que deveriam conduzir o povo de Deus consultaram ídolos e, por meio destes chefes, apareceram chefes que não consultam Javé. E com isto, o povo se extraviou. Esses chefes acabaram levando o povo ao desterro, ao exílio. E o povo se espalhou pelo mundo. O Senhor vai intervir para purificar os chefes indignos, onde o próprio Senhor será agora o pastor do seu povo. É preciso uma purificação, por dentro do povo, para começar uma iniciativa de recuperação. Nós temos que lembrar aqui que a palavra pastor se refere também a todas as autoridades que têm a missão, diante da aliança, de conduzir o povo de Israel na justiça e na vivência da aliança. O novo êxodo. Versículo 3. Contra os pastores se inflama a minha ira, e contra os bodes eu vou mandar o castigo. Javé dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e dela vai fazer o seu valente cavalo de guerra. O povo disperso vai ser reunido, repatriado na terra prometida. A ideia tem um caráter militar. O povo disperso no Egito, na Síria, domínios dos Seleucitas e dos Lágidas. O Senhor os reúne para conduzi-los à sua terra. Os inimigos têm cavalos, mas o cavalo do Senhor é seu povo. O Senhor o fortalece e ajuda o povo na luta. Aqui os líderes que não eram confiáveis, que conduziram o povo de Deus à dispersão, serão destronados. E um novo líder vai conduzir o povo à unidade. Esse novo líder é o próprio Deus. Contra os bodes significa, isto é, trata-se dos chefes estrangeiros que maltratam o povo eleito. Versículo 4. Ela será o seu ponto de apoio. Dela vem o gancho que pende a tenda e o arco de guerra. Dela virão os capitães. O ponto de apoio. Pedra angular. Designa os chefes do povo reunidos em assembleia plenária. Quando Israel for libertado definitivamente, o povo eleito será governado por seus próprios chefes. Deus será o ponto de apoio. Ele é o gancho que prende o povo de Deus à tenda. Os capitães serão seus novos chefes e eles serão fiéis a Javé.
Versículo 5. Serão como soldados que na batalha pisam a lama das estradas. Lutarão porque Javé está com eles. Mas aqueles que montam cavalos serão confundidos. O povo de Israel disperso no mundo lutará e vencerá. Todos serão como soldados. Deus os fará fortes. Lutarão e vencerão, porque Deus estará com eles. Derrotarão os inimigos. Pisam a lama das estradas significa vão derrotar os inimigos, derrotando também a cavalaria inimiga. Versículo 6. Darei força à casa de Judá, darei vitória ao povo de José. Eu os conduzirei, porque tenho compaixão deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou Javé, o Deus deles, e responderei favoravelmente. Deus é quem dá força a seu povo. É graça divina. Não é esforço do ser humano, não é esforço do povo de Deus. Tanto Judá quanto Israel devem ser resgatados, restaurados. Deus não deixa de se compadecer de seu povo, e por isto, ele mesmo vai conduzir seu povo. Deus vai esquecer tudo. Será como se nada tivesse acontecido, como se Deus também não tivesse rejeitado seu povo. Ele é Javé, que escolheu seu povo e fez aliança com ele. Deus responde favoravelmente em favor deste povo. Este povo não será deixado, nem mesmo esquecido. Versículo 7. Os de Efraim serão como um herói, alegres de coração, como tocados pelo vinho. Seus filhos o verão e ficarão contentes, e o coração deles dançará de alegria em Javé. Os de Efraim, o reino do norte, os israelitas. Soldado guerreiro se alegrará com a vitória sobre os inimigos. O vinho é sinal da alegria. A nação ficará contente, e todos dançarão de alegria em Javé, que deu ao seu povo Israel a vitória sobre os inimigos. Tanto Judá, o reino do sul, quanto Efraim, o reino do norte, se alegrarão com a vitória. Judá vitorioso sobre a Babilônia, como também Israel, vitoriosa sobre a Síria. Os inimigos do povo de Judá e Israel serão destruídos. Versículo 8. Com simples assobio, vou reuni-los de novo, pois eu já os resgatei, e eles serão tão numerosos quanto antes. Javé vai reunir o seu povo disperso, reunirá de novo Israel disperso pelos assírios e Judá disperso pelos babilônios. Voltarão a ser um povo numeroso e forte. Basta um assovio, que será o sinal de repatriação. Versículo 9. Vou semeá-los entre as nações, e de longe eles se lembrarão de mim. Instruirão os seus filhos, que voltarão depois. A ação é de Javé, de semear seu povo. Significa que os judeus criarão filhos no exílio com a bênção da fecundidade. Os pais, ao gerar estes filhos, os instruirão. E estes, ao retornar à terra de seus filhos, a terra de seus pais, irão poder voltar e participar e viver na terra de Israel. Versículo 10. Vou trazê-los de volta da terra do Egito, vou ajuntá-los novamente da Assíria. Vou levá-los para a terra de Galaad e do Líbano.
onde não haverá para eles lugares suficiente. Javé vai trazer seu povo disperso para a terra de Israel. Aqui se trata do novo êxodo. Da terra do Egito, quando o Deutero Isaías escreveu na época de Alexandre Magno, havia em Alexandria, em 330, cerca de 1 milhão de judeus. O mesmo número de judeus que existiam na Palestina. O mesmo número de judeus que existiu na Palestina. Estes do Egito retornarão a Israel. Os dispersos na Síria irão retornar também a Israel, a Jerusalém. Nem a Palestina, Galaad e Líbano bastarão para acolher aqueles que virão. Galaad foi território israelita até a conquista da Síria. E o Líbano significa o sentido de alargar o território de Israel. Versículo 11. Eles passarão pelo mar estreito. Javé ferirá as ondas do mar, e o leito do rio Nilo ficará seco. Então será derrubado o orgulho da Assíria e será afastado o cetro do Egito. Zacarias faz alusão ao primeiro êxodo, da saída do Egito em 1250 a.C. Vão passar pelo Mar Vermelho, e como no êxodo vai separar o mar ao ferir as ondas do mar, Javé vai ferir o Egito com a seca e vai afetar toda a terra egípcia, e com isto facilitará a saída do Egito. Os assírios serão feridos no seu poder. Seu orgulho será derrubado, e o poder do Egito não existirá mais. Como na cidade de Elefantina, uma ilha no Nilo, os judeus tinham um templo dedicado a Javé, e uma grande colônia. A seca no Nilo facilitava a passagem da ilha ao continente, e depois os judeus se dirigiriam, assim, livres, sem nenhuma dificuldade, para a terra de Israel. Versículo 12. Eu os tornarei heróis em Javé, e em nome dele marcharão, oráculo de Javé. Os exilados retornarão vitoriosos como heróis de Javé, marcharão como grande exército de volta para a terra de Israel. É o grande retorno do povo que estava no exílio. É a reconstrução do povo de Israel. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.